Adelaine, fala pra gente, traz pra nós aqui o seu currículo, com que você trabalha, porque quando eu falei pra ele sobre liberdade religiosa, ele falou, Emerson, a gente tem uma pessoa lá que é a sumidade nesse tema. E eu digo, olha, pastor, eu quero falar da igreja e quero falar também desse tema que é muito importante. Por quê? Eu fiz uns levantamentos, se tem algum protocolo, se tem alguma lei, eu não tenho conhecimento, porque eu fui até a Assembleia, procurei a Câmara de Vereadores, inclusive comissões dentro da Câmara de Vereadores não tem, e comissões dentro da Assembleia também eu desconheço. E aí eu pensei, a gente precisa falar desse tema, porque ainda bem, Kátia, que o Tocantins não é um estado, que eu posso dizer, tem uma palavrinha, intolerante religioso. O estado Tocantins ainda bem não é intolerante religioso, mas nós estamos em constante mudança. E bom seria que não mudasse para o pior, mudasse para melhor, né? Mas então, para precaver, para prevenir, eu quero e escolhi falar desse tema, estamos falando sobre ele, e você é a nossa convidada, Adelaine, e pode, por gentileza, tomar aí tomar nota, falar o microfone, fique à vontade. Muito obrigada, boa noite a todos os nossos ouvintes, seguidores, né? Está sendo transmitido. Muito obrigada mesmo pelo convite. Você? Kátia, prazer conhecê-la. Kátia Tocantins. Kátia Tocantins. É parente da Kátia Abreu, não? Eu coloquei, era Kátia Coração, em homenagem à campanha dela, né? Que foi o coraçãozinho da Kátia. Ele vai trocando cada semana. Inclusive, quero mandar um abraço pro Moisés, esposo dela, que encontrei hoje na Câmara, e pra Kátia Abreu também, que já chegou dos estados tava lá na coroação, né? Na coronation do rei, e chegaram agora ela, junto com a comitiva do Lula, com todo mundo. Que coisa chique, né? Maravilhosa, né mesmo? Então, o Emerson, Sim. Eu quero até pedir desculpas, porque eu sou bem desantenada das questões políticas diretamente falando, né? Não das políticas públicas, mas hoje eu pude conhecer essa figura linda, maravilhosa, chique. Ai, obrigado. Para que eu adoro meu Chico. Mas eu passei a te seguir, né? Inclusive no Instagram, tá? Seguindo? Tô te seguindo. Você viu que eu bati 22 mil esse final de semana? Que coisa boa. Gente orgânico. A gente não tem só... Mas olha só, eu sigo todo mundo que eu acho interessante, então tô te seguindo. Obrigado, meu amor, obrigado. Mas muito obrigada pelo convite, quero agradecer ao pastor Erson, né, pela confiança. Realmente, pastor Erson, o senhor me colocou aqui, é uma responsabilidade muito grande, quero honrar aqui a sua indicação. E obrigada a todos que estão nos ouvindo, obrigada pela abertura desse tema, né? Eu sou advogada de profissão, atualmente estou licenciada a serviço exclusivamente do Poder Judiciário do Tocantins, e a partir de 2020, nós passamos a trabalhar na igreja como Departamento de Liberdade Religiosa e também como missão do Tocantins Adventista, como coordenadora. Então eu sou diretora do Departamento da Igreja Adventista da Central e sou primeira coordenadora do Fórum Regional de Liberdade Religiosa, que depois a gente pode falar sobre isso, claro, logicamente, né? Menina, nós temos 1 hora para conversar aqui, doutora. Então pode ficar tranquila, relaxa. Cadê a água dela? Vou já mandar buscar água aqui. Menino, cadê o rapaz? Quer buscar sou eu. No intervalo eu busco sua água. Ela vai conseguir falar. Não tem ninguém não, é que é normal mesmo. Vai conseguir falar se você parar de falar, né? Vai começar? Não. Vai começar. Vai, vem com a tua onda. Vem, hoje eu tô dando água. Eu não acredito assim, é questão de signo, mas você que é leonino. Leonino conversa muito? Isso é questão de temperamento. Tá. Fleumático, eu sou sanguíneo. Eu sou colérica sanguínea conjuntamente. Menina, então ela é pior do que nós duas juntas, minha filha. Alguém pode explicar o que é isso? São comportamentos. Então, assim, existe colérico, sanguíneo, fleumático, e eu estudei sobre comportamento na faculdade. Boa. E aí, quanto mais e agitado, melancólico, né? E o melancólico. Isso. Melancólico é o mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Tu é melancólica. Mas de vez em quando é sanguínea também. Que bom que ela está no meio, vai dar no equilíbrio. Ela dá equilíbrio. Olha, ainda que ele atendeu. Meu filho, eu falei, foi brincando. Obrigado, viu? Então, doutora, aí tem essa questão. A gente podia fazer também uma pauta sobre isso. Trazer psicólogos. Mas vamos a pauta de hoje. Vamos. Gostei. Aqui é assim, vai fazendo, conversando e vai trazendo as pautas. Eu sou a censura. Adoro. Eita. Mas é isso. Muito obrigada mesmo pela confiança de nos trazer aqui. E assim, é uma máxima responsabilidade da minha parte, porque a Igreja Adventista, como instituição, ela é uma igreja muito respeitada, muito conhecida e atualmente é a 6ª igreja maior no Brasil. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e uma honra muito grande para mim, né, estar aqui.
Que coisa boa. Seja muitíssimo bem-vinda e obrigado por vir representar, e sinto que a senhora vai representar muito bem aqui a fala a respeito disso. Vamos logo começando. Como que a Igreja Adventista surgiu? É um movimento, é uma seita, é o quê? Porque assim, existe muito, mas muito que se fala. Se você coloca na internet, Igreja Adventista, vamos falar que é seita, aí tem Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem Igreja Adventista da Reforma, Igreja Adventista da Promessa. Menina, tem várias ramificações. É ramificação demais. E assim, o que é a Igreja Adventista? Eu sei que ela é uma instituição que tem universidades, tem hospitais e tem escolas. Ela é uma rede, é igual a Igreja Católica, né? Ela é uma rede. Como é que é isso, doutor? A Igreja Adventista, ela é mais que uma igreja, mais que uma religião. Ela é um movimento, ela é um estilo de vida. E muitas pessoas, principalmente no meio evangélico em geral, trata como seita. Inclusive, você quer que eu chegue pra cá? Não, o microfone da senhora, só o microfone. Tá. Puxa, isso. Obrigada. Tava no seu rosto, o povo quer lhe ver aqui na live. Olá. Pronto. Então, a Igreja Adventista, ela tem, por alguns movimentos evangélicos, ela é considerada assim como seita. Inclusive, eu fui criada em igreja pentecostal, né, até a minha fase jovem, adulto ali, e eu fiz um seminário teológico que falava que a Igreja Adventista era uma seita. Só que quando você começa a estudar o sistema adventista, eu até aconselho quem não quer trocar de igreja, não comece a estudar sobre a Igreja Adventista, que porque vai trocar, vai apaixonar, vai gostar, e é assim, encantador realmente conhecer a história da Igreja Adventista. Então, de início eu quero deixar claro, não é uma seita. Não é uma seita. Não é uma seita, pronto. Pelo contrário, ela segue os princípios bíblicos de forma muito profunda, muito respeitosa e muito intensa. Então é um movimento, é uma igreja evangélica, mas é também muito mais que só uma igreja. Ela é um estilo de vida, ela é um conceito, ela é um movimento que surgiu de outras igrejas. Entendi. E você me perguntou quando começou, Quando né? começou isso? Então, nós temos aproximadamente 179 anos, né? Ano que vem fará 280 anos que começou o movimento adventista. Eu não tenho como aprofundar, porque assim, é um tema muito extenso. É extenso. Extenso, mas ele começou por um movimento de metodistas e outras igrejas batistas que fizeram um estudo bíblico que acreditava-se que Jesus Cristo ia voltar, né? E, primeiramente, quero deixar claro, o próprio nome adventista já fala do advento. Sim. Então, assim, não tem como ser uma seita aquele que acredita na segunda vinda de Cristo, né? Já o próprio nome já quebra. Já diz tudo. Então, você que acusa aí a Igreja Adventista de ser uma seita, já está desmistificado que não é. Não é uma viu? seita. Pronto. Pelo contrário, a gente convida que aceita. Tá, peraí, então. Então é aceita para aqueles que aceitam a Jesus. Aceitam a Jesus, pronto. Gostei. Então, assim, a partir desse ano de 1844, eles acreditavam, por estudos feitos por batistas, que Jesus ia voltar. Embora a Bíblia nos traz, né, profundamente a certeza que nem Jesus, quando se acendeu, sabia o dia e a hora que voltaria. Então, não tem como nós, humanos, prever uma data que Jesus voltaria. Mas, diante dos estudos que foram feitos, estudos escatológicos de Daniel e Apocalipse, concluíram que Jesus Cristo iria voltar em 1844, 22 de outubro, se não me falha a memória, de 1844. Há quase 200 anos. Isso, né? Quase 180 anos. E Jesus não voltou. E muitos ficaram frustrados, aqueles que como a cada década aí, né, tipo ano 2000, um monte de gente se converteu achando que Jesus ia voltar. Naquela época, muitas pessoas se reconciliaram com Cristo achando que Jesus ia voltar. Só que Jesus não veio. E foi decepção para muita gente. Aqueles que se decepcionaram profundamente e perderam a esperança, se desviaram ou ficaram, né, como quiseram. Mas teve um povo, como disse, metodista, adventista, que acreditaram que mesmo que Jesus não tivesse voltado naquela data, Jesus voltaria. E a partir de então surgiu o movimento adventista, que começou a ser chamado em 1863, 3 anos depois, né? Foi 1844, deixa eu só olhar aqui. 1849. 1848. Começou então a ter o movimento adventista como instituição,
como organização, em 1863, que começou realmente a ter ali a igreja nos Estados Unidos, porque esse movimento foi nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? É uma igreja mundial, né? De organização mundial. Sim. Então, a partir dessa época, começou a organização como Igreja Adventista. E Ellen White, que é uma das precursoras, né? Conhecida como profetisa, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez parte desse movimento. Então, a partir daí, começou o movimento adventista, que veio de outras igrejas frustradas, porque Jesus não veio à época que eles previam. Entendi. Então, veja, a igreja tem mais, então, de 200 anos. Quase 200 anos. Quase 200 anos. Isso. E veja, 179, né, especificamente. Uma época, eu estudei na escola adventista em São Paulo, no NASP, Universidade Adventista de São Paulo, comecei a fazer direito lá. Sim. Não, primeiro foi administração, depois direito. Aí desisti porque era muito caro. Mas a instituição era muito boa. Você qualidade de vida. Qual foi a faculdade que você construiu? Lá foi. Não, e ela é uma coisa tão linda, Kátia, porque existe um internato gigantesco com mais de 2.000 alunos. Eu acredito. Não, é um trem. E tem coral e banda, é um show maravilhoso. Eu sou apaixonado pela igreja adventista. Tá vendo? Aí vamos continuar. Ele já é a prova viva que a gente se apaixona. Eu sou. Não, eu fui criado na igreja. A minha família toda é adventista. Toda. Olha o gato, gente. Segura o gato. Mulher tem um gato no estúdio aqui. Tu viu aí? Tô vendo. Então, veja. Ellen Goldwhite, ela é o quê para a igreja? Ela é uma inspiração, ela é uma profetisa, ela é a mãe do adventismo, ela criou o quê? Como que a gente pode falar isso para as pessoas? Então, Ellen White, ela é uma escritora, considerada nos últimos tempos como uma das escritoras mais influentes no meio evangélico, que ela fala de saúde, ela fala de relacionamento, ela fala de religião, ela fala de família. Então, tem mais de 100 escritos dela, né, livros publicados em vários idiomas. Mas para a igreja adventista, ela foi uma irmã de igreja, uma serva usada por Deus. Uma membra. Um membro qualquer, só que dedicada ao espírito de profecia. Ela estudava muito a Bíblia, teve revelações, então ela foi uma profetisa que trouxe auxílio para a interpretação de coisas que já estão na Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada, para nós adventistas, como para qualquer cristão, eu imagino, a Bíblia Sagrada, ela é o livro maior, a orientação maior. Ellen White, ela nos traz orientações menores. Vou fazer uma comparação aqui para esse povo do direito vai entender melhor. Sim. Nós temos no Brasil a Constituição Federal. Para os cristãos, a Bíblia Sagrada, que é um conjunto de livros, é a nossa Constituição Federal, né? Constituição do cristão. Ellen White, ela tem um papel, levando para o mundo jurídico, como infraconstitucional. Legal dentro daquilo que é constitucional para nós, só que abaixo. Então, ela é uma escritora, é também uma profetisa e uma irmã comum. Se ela fosse de outras igrejas predominantes, ela seria uma apóstola, uma bispa, uma pastora. Missionária. Uma missionária. Sim. Mas ela, para a igreja adventista, que não existe ainda no Brasil pastora, se não me falha a memória, no Brasil ainda não temos pastora adventista. Mas ela foi um membro, né, comum, porém dedicada extremamente à causa de Cristo, e uma profetisa que deixou muitos escritos, orientadores, norteadores de saúde, relacionamento, como eu disse, entre outros. Que interessante. Então a gente traz isso. E aí, como é que hoje, já com quase 200 anos, como é que se constitui essa estrutura adventista? Porque eu sei que é uma igreja muito rica, uma igreja de pessoas. Não, se você for analisar, Kátia, o perfil dos adventistas é perfil de empresários, são pessoas bem-sucedidas de verdade. Sim. Então, assim, para o adventismo, principalmente aqui em Palmas, você vai nas igrejas aqui de Palmas, você vê todos. Carrões, bem empregados, é um povo. Sim, é uma alta cúpula. Aí o povo fica pensando assim, oi, mas menino, e será que o que é que tá acontecendo ali, né? E as igrejas são muito bem preparadas. Sim, estruturadas. Como é que é essa estrutura? Porque ontem, todas as igrejas que a gente está falando aqui, a gente quer saber como é que funciona a questão dos dízimos, das ofertas, como é que é a estrutura padrão dessa igreja e qual é o principal, a doutrina
A doutrina, porque assim, a Igreja Adventista, ela tem, acho que, se eu não me engano, são 9 ou 7 doutrinas, não sei. São 28. 20? Olha aí. Desculpa, você acertou. São 6 doutrinas. Eu estudei, Você viu? estudou, são 6, né? Você colocou 3 a mais. Sim. Mas nós temos, na verdade, 6 doutrinas e 28 preceitos. Sim, que seguimos, né? A Igreja Adventista, ela é realmente muito estruturada como organização. Inclusive, eu quero deixar para vocês aqui o portal corporativo da igreja é adventistas.org, porque é uma organização, não é um comércio, por isso não é .com. Se você quiser conhecer profundamente adventistas.org, lá tem toda a estrutura, mas dá pra gente falar aqui, né, como você... Dá uma pincelada, isso. Dá uma pincelada sobre dízimo, ofertas, né, sobre os membros. Vou falar aqui pra vocês que atualmente, como eu disse no início, nós quantidade de membros mundial, né? Nós somos a 6ª igreja maior no Brasil. No Brasil. Nós estamos no mundo hoje com 21,9 milhões de membros. Isso só membros, né? Não fala das pessoas que frequentam, simpatizantes, aqueles que ainda não são batizados. 21 milhões no mundo. Gente, a grande São Paulo e o ABC todinho ali, ó. Então, sim. E no Brasil nós temos atualmente, acho que pelo IBGE, 1,7 milhões. No Brasil. De adventistas. Isso. Em Palmas, nós temos 3.539. Na capital. Isso. Agora, no Tocantins, nós temos quase 16 mil. Uau! Então, assim, a gente tá... Gente, não tem um deputado adventista. Então, dava pra eleger. Deputados... Dava pra eleger um deputado. Sério. Tudo eu puxo pra política, mulher. Tudo eu puxo pra política. Vamos deixar abaixo, mas deveria ter, sim, isso é interessante. Vamos voltar pra pauta. A Igreja Adventista, ela não é vamos falar a política. Sobre isso. Ela é a partidária, mas partidária. Não é a política. Então, assim, os membros da igreja podem sim se envolver na política. Agora, os pastores não. Os líderes não. Os que são contratados pela igreja não pode exercer nenhuma outra função. Como é que é essa estrutura da contratação do pastor? Falando da estrutura... Tu quer só deixar eu falando, Kátia? Eu, hein? Porque pergunta também. Brigar com alguém. Se eu falar, eu não posso brigar com você, pra você ter uma boca. Pra isso, vou dar nela. Se eu não souber responder tudo, a gente marca uma próxima sessão e vamos trazer o Não precisa isso não. O Wellington também. Inclusive, quero mandar um abraço pro Wellington. O Wellington é nosso diretor de liberdade religiosa estadual, né? O Wellington Melo. O Wellington Melo, você está convidado também a vir no programa para trazer, né, as diversas questões. Isso. Aí, como ele é o administrador geral aqui da missão e financeiro e da escola, ele vai ter toda a base para falar para vocês. Que legal. Mas assim, falando de forma bem geral, bem geralzão, né? Já mandei já mandei aí o link para ninguém ter dúvida depois. Mas assim, a Igreja Adventista, ela atualmente, ela está em mais de 212 países no mundo. 212? Meu Deus, ela tá que nem a ONU. A ONU também tá. Tem igreja babado. E olha que interessante, começou nos Estados Unidos em 1844, né? Quando foi em 1894, ela já estava na Argentina e a partir daí mais de 200 países, tomou o mundo aí, né? Graças a Deus, glória a Deus por isso. É uma igreja estruturada mundialmente. A linguagem é única. Por exemplo, sábado. Sábado nós teremos uma escola sabatina, às 9 horas da manhã. Em todo o mundo tem a escola sabatina com a mesma lição. Muda só o idioma. Então, peraí, vamos lá. Ela existe, então é igual a Igreja Católica. Ela é estruturada. O padre falou ontem o seguinte: existe um livro que eles leem, não vou lembrar o nome do livro mais, não lembro nem que eu almocei hoje. É o nome do livro, que eles são um livro nacional. Existe o papado, eles encaminham para todas as igrejas católicas do mundo, e aí é lido, é toda feita aquela situação no domingo, aos domingos. Aos sábados existe a escola sabatina. A escola sabatina, uma das maiores escolas e melhores escolas contínuas, gratuita e contínua, né? Que eu penso que... eu conheço poucas igrejas, mas assim, uma das igrejas mais organizadas estruturalmente falando, em todos os vieses. Não só administrativamente, financeiro, que é uma coisa assim muito linda também, mas espiritualmente falando.
né, essa organização ela é mundial. Então é uma linguagem única. A escola sabatina ela é um seminário contínuo, né? Quem tiver interesse de conhecer mais da Bíblia, comece a estudar as lições da escola sabatina, frequentar. Então o mesmo tema que é dito aqui no Brasil é dito na África do Sul, é dito no mundo inteiro, nos Estados Unidos. Exatamente. Todo mundo fala o mesmo idioma no sentido daquele conteúdo. Exatamente. Que legal. Atualmente são pregados em 516 línguas. São publicados, né, livros e revistas em 311 idiomas. A gente tem, né, como organização, editoras e gráficas. Ah, tá. A CLTD, como é que é, menino? Casa Publicadora Brasileira. Publicadora Brasileira. CTD, como é que chama? CPB. Tem também 9.489 unidades escolares. Mais de 2 milhões de alunos, né, espalhados aí pelo mundo. Tem indústrias alimentícias, são 23 indústrias alimentícias que a igreja, como organização, ela possui. É uma estrutura. É uma estrutura. Como é o nome da Cevisa? Não. Tem também, né, o Spa Cevisa, que é um espaço para... Mas eu quero lembrar o nome da comida, Super Bom. A Super Bom, no Brasil tem a Super Bom, né? Tem a Super Bom. O suco, Kátia. Maravilhoso. Eu te convido a tomar o suco da Super Bom. É aquele que não tem açúcar, amiga, é natural. Porque como a igreja adventista fala muito da alimentação saudável, olha só, uma coisa que eu quero deixar, eu fiz questão de anotar isso aqui para trazer, porque é muito importante. A igreja adventista, ela me encanta, cada dia mais. Não tô aqui puxando sardinha, não, mas é porque como eu fui de outras igrejas, que eu gosto muito, tive minha base espiritual, amo os meus pastores das outras igrejas, mas a igreja adventista, ela fala de educação e ensina. Ela fala de saúde e oferece a cura por meio da alimentação saudável, né? Ela fala de solidariedade e ela ajuda o próximo. Porque existem, né, estruturas também de serviços sociais. A ADRA, né? A ADRA, né? Exatamente. É a Agência Nacional, como é que é? É a Agência... Eu sei que é de assistência social. Adventista, isso, de serviço, de prestação humanitária, né? Isso, exatamente. Quando teve as guerras aí, a ADRA foi, doa alimento, colchão, faz todo um exatamente. Sim. Então, assim, esperança e salvação, que é o propósito maior da igreja, que é pregar a salvação, e a gente vive essa certeza. Então, assim, ela fala, ela pratica, ela ensina, mas ela oferece um exemplo a ser seguido, né? E no caso, essa ação humanitária da ADRA, ela realmente ela atua nos épocas de guerras, de enchentes. Então a ADRA tá ali, são aqueles bonequinhos, né? Tá ali sempre prestando ali solidariedade e ajudando, né? Trabalha muito nos serviços de educação, família, estrutura econômica, né? Para ajudar mesmo ali as pessoas carentes. Você falou sobre a questão de pessoas ricas, empresários, carrões. De fato, é um povo que estuda muito, é um povo muito inteligente. Existem, claro, né? Os pobres também, porque os pobres também foram feitos por Deus, né? Eu sou uma das pessoas que sou pobre. Inclusive, um dos pobre maiores... Pobre na acepção jurídica, né, doutora? Nós somos, então. Somos. Na concepção jurídica da palavra. Exatamente. Ainda tem muito sangue, dar uma Deus. seguradinha. Com intervalo? Mas amor, já olha, deu você não 19h35. não. Cadê esse ar? Olha, eu vou te mostrar aqui, ó. A Bera. Olha. 19h30, cadê a hora? Menino, 19h31, atrasou. Já atrasou. Pula. Você fala demais, Na volta, a gente vai falar, sabe o que? O 360 da música. Gente, hoje tá sendo velado o corpo da nossa querida Rita Lee. E aqui tem tanta homenagem, gente, que a gente tem que ler aqui pra nossa querida. Mas vamos pro intervalo. Vamos voltar, vamos pro intervalo. Vamos voltar para o nosso tema central. A pauta do programa é liberdade religiosa. Estamos aqui com a nossa doutora querida Adelaine, que ela é advogada licenciada e hoje é da Igreja Adventista, faz parte da comissão de liberdade religiosa da igreja. Doutora, você havia comentado comigo, e hoje nós estamos aqui com a Igreja Adventista do 7º Dia de Palmas. A senhora tinha falado para mim que me parece que já existiam alguns projetos de lei que foram encaminhados, protocolados na Assembleia, né? E o microfone dela... E também me parece que existe uma comissão hoje, é um Facebook, é um Instagram, o que é? Que fala sobre liberdade religiosa. Na verdade, como instituição adventista, nós temos, né, o Fórum Regional de Liberdade Religiosa, que é uma estrutura com sede na Igreja Adventista do 7º Dia, mas trata de defesa à liberdade religiosa de todos os povos, independente de qual religião. Mas, com estrutura estadual, como você falou no início, né, nós não temos, de fato, nem a própria
própria OAB quis instituir a Comissão de Liberdade Religiosa ainda. Embora até mandar aqui um recado pro nosso Gideon Pitaluga, nosso presidente. Vi ele hoje lá na inauguração do NAI. Então, já tentei falar com ele algumas vezes sobre a criação dessa comissão, que é muito importante, mas infelizmente ainda não conseguimos, né? Será que estão esperando, só para poder aquela pimentada que eu tenho que dar ela? Sim. Será que os políticos tocantinenses estão esperando ter alguma invasão de alguma igreja, algum centro de umbanda no Tocantins, alguma agressão com algum pastor para que isso institucionalize uma política de respeito às religiões? Nesse caso, infelizmente, de forma um tanto velada, não tão velada, mas Sim. já existem algumas religiões como essas aí, africanas, né? Sim. Que sofreram algum tipo. Que sofreram Pronto, aqui no isso Tocantins, aqui em Palmas. Nós vamos rebater isso. Exato. Se tiver que levar pra BIT, a gente leva. A OAB precisa rever, eu penso que com uma certa urgência a respeito disso, porque é necessário. Uma comissão de liberdade religiosa. Nós temos atualmente a Comissão de Direitos Humanos que cuida de forma geral, mas não é o bastante, porque é um assunto específico, né? Porque a Comissão de Direitos Humanos, ela trata da questão da sexualidade. Tudo. Mas a liberdade religiosa não. Embora são pautas importantes, a liberdade religiosa é estritamente para liberdades religiosas, independente de qual igreja, né? Então, atualmente existe um protocolo 90 de 2023 que foi realizado no dia 22 de março desse ano na Assembleia Legislativa. Então, é um projeto de lei, ele é copiado praticamente daquele de São Paulo, da Damares Moura. Ai, né? Maravilhosa, amo demais. Ela é maravilhosa. Mandar um beijo aqui pra ela, que essa live vai ser transmitida, eu vou mandar pra senhora daqui, ó. Que legal. Doutora Damares Moura, a senhora nos incentiva e nos inspira em falar sobre liberdade religiosa. Amamos muito a senhora, viu? Saúde e sucesso. E é deputada estadual lá também, estadual, né? adventista e linda, né? E mulher demais. Maravilhosa. Uma boneca, adoro aquele cabelo dela, linda demais. Exatamente, ela é uma inspiração. Inclusive, muita inspiração pra mim, como pessoa. Olha que coisa né? boa. Então, gosto muito dela. Mas voltando ao tema, né? O povo adventista, só pra gente fechar aquele gancho, existem os ricos e existem os pobres também. Sim. Principalmente as regiões mais pobres da África, né? A gente tem ali implantada a igreja adventista que ajuda. Então, a gente precisa entender que adventista, embora independente da classe econômica, é um povo inteligente, um povo que estuda profundamente a Bíblia. Vou só citar o nome de um grande arqueólogo. Isso, doutora, é inegável, viu? Isso. Todas as outras igrejas que você falar, não, ele é adventista, ou ele passou por um estudo bíblico da igreja adventista, pronto, a pessoa já arrepia na pele, porque sabe que ele não vai falar besteira. Ele vai ter um pouquinho de conhecimento. Ele tem conhecimento, né? E coerência naquilo que fala. Exatamente. Isso é então, importante. o arqueólogo Rodrigo Silva, que hoje ele é assim, uma referência nacional e internacional, ele é um adventista e de classe média baixa, né? Então, é uma pessoa que foi abraçado pela igreja adventista, ele tem hoje toda a estrutura de conhecimento, que ele é um exímio, ele é incrível. Quem não conhece Rodrigo Silva, pesquisa depois e dá uma olhada para vocês verem o que eu estou falando. Então, é o nível de conhecimento que a igreja proporciona para os seus contratados, né? Sim. Então, vamos lá. Falando da estrutura de contratação, você vai depois trazer o Hector aqui para falar, porque embora a gente esteja com o tema liberdade religiosa, é para conhecer as igrejas, né? Sim. Então, a igreja adventista, ela tem uma estrutura de como eu estava falando, né? Toda aquela... aquele número de pessoas. Nós temos hoje 323.072 funcionários. A igreja adventista... Nossa, no mundo inteiro ou só aqui no Brasil? Mundial. 323 mil funcionários. Palmas todinha. Mais do que palmas. Falou o número, eu quero captar aqui o número, sim. Sim, para as pessoas terem uma ideia, sim. né? Então, essa contratação, ela parte do princípio de administrativo ou religioso, espiritual, missão, escolas, colégios, porque a igreja adventista, como você falou no início, vamos passar ali logo para os dízimos para as pessoas entenderem como que funciona essa contratação. A gente tem tempo ainda. Os dízimos e ofertas, eles são princípios bíblicos. Todo cristão sabe disso, né? E não cristão também. Eu acho que uma das linguagens mais comuns entre todas as religiões, inclusive o espiritismo, eles têm o dízimo. Então, o dízimo e a oferta, o dízimo e a oferta, ele é
ele é realmente um princípio bíblico e é sagrado. Não porque Deus precise, mas nós como humanos precisamos de uma estrutura. Sim. Né? Então, o dízimo, ele é uma bênção, ele é um princípio, ele é uma ordem dada pelo próprio Deus ainda no Antigo Testamento, né? Então, a organização da igreja, ela, diferente das igrejas em geral, né? As igrejas comuns, a igreja adventista, ela faz uma divisão dos dízimos e ofertas. Existem ofertas direcionadas para a missão, existem ofertas direcionadas para a própria igreja. Mas os dízimos, pastores não pegam dízimo nem oferta. Pastores, eles têm o salário deles e ajuda de custo normal, de 80% das despesas que eles têm, né? De aluguel, viagens, a serviço da obra. E tem um salário fixado, que hoje é uma média aí dos 5 a 6 mil. Então, o pastor adventista, ele pode ter outras formações, mas ele não pode exercer lucrativamente nenhuma outra formação. Parece um pouco com os padres, né, que só podem exercer ali o seu ofício de padre. Falando nessa pauta bem, doutora, vamos voltar bem aqui. Me parece que existe uma divisão sul-americana para dividir essa questão dos valores aí. Existe uma divisão sul-americana, que é um centro que acolhe e que recebe tudo isso. Aí depois ela é dividida por União Central Brasileira, União Norte Brasileira, União Sul Brasileira. São divididas pelo norte, sul, leste e oeste do Brasil. Na verdade, a maior parte do dízimo e oferta vai para a própria região. Por exemplo, Palmas... Tipo a Associação Paulista. Aqui em Palmas ainda não tem associação, tem a missão. É missão mas tocantinense. É missão tocantinense. Então, a maior parte desses dízimos e oferta fica na estrutura aqui, para pagar os funcionários, para pagar os pastores. Imagino que a conta da água e da luz daquela igreja é muito cara, né? Então, e professores também da escola, né? Aqui a gente não tem hospital ainda, mas existem escolas. Partes iguais vão para a união e para a divisão. E uma formação e para a formação de pastores, porque existem, né, a formação de pastores, a área de literatura, Rede Novo Tempo, que a Rede Novo Tempo ela é estruturada. Tem a TV e a Rede Novo Tempo, não é isso? Ela é estruturada tanto na gravadora dos melhores cantores evangélicos do mundo, isso aqui agora é puxando sardinha mesmo. Mas é verdade. Mas assim, vai uma parte então para essa formação de pastores, para a literatura, que a gente tem a gráfica, as editoras, né? E para a Rede Novo Tempo, que tem tanto as rádios, a televisão, a gravadora, etc, né? E a gente sociais. Não tem no Tocantins a Rede Novo Tempo, tem? Já tem o canal 51, se não me falha a memória, canal mas aberto. É o que passa o nacional. É o que passa o nacional. Entendi. Isso, exatamente. Interessante era ter um próprio daqui. Daqui, né? Eu quero saber por que se guarda o sábado. Pronto. Porque se guarda o sábado. Vamos pular então. Deu para entender mais ou menos a questão da estrutura da contratação, gente, que vai ficar para o Hélito vir aqui falar detalhes depois. Só pra gente fechar essa parte aí, as pessoas que tiverem mais interesse em saber qual a estrutura orçamentária, inclusive dízimos e oferta, existe balancete na associação, que você entra lá e vê o seu nomezinho lá no cupom do dízimo da oferta e pra onde que ele foi, o que ele foi feito a cada mês. Foi destinado. Entendeu? Foi destinado. Isso é o que me chama mais atenção na Igreja Adventista, essa fidelidade com o dinheiro administrativo. Quando eu conheci a Igreja Adventista, o que me chamou mais atenção, porque eu estava vindo de uma outra igreja neopentecostal, que assim era meio que absurdo a forma de arrecadar dinheiro. Eita. E aí aquilo me chocava. Era pulseira, era anel, era um relógio, era tudo. Eu sou muito aberta, o Emerson linda. Ei, mulher, tem umas igrejas que pega tudo, o anel, mulher. O teu brinco, o pastor quer um brinco pra orar por ti. Se o seu coração abrir, beleza. Mas você não pode ser instigado, lavado cerebralmente. Você tem que ser consciente. Nós falamos disso no início da semana. Então, Deus, ele quer um culto racional antes da gente entrar no sábado, que é muito importante, que é o marco, né, da Igreja Adventista, do sétimo dia. Mas assim, a Igreja Adventista me chamou a atenção a sua estrutura de dízimo e oferta. Você pode assistir, às vezes até o dia todo, programação na TV Novo Tempo, você não vai ver ninguém ali falando, vem me dar R$1.000, R$2.000. Vai ter ali. D'água. Vai ter ali, claro, material gratuito que você recebe. A maioria das literaturas que são distribuídas, mensal, como que eu posso falar? Por projetos, é gratuito, né? Tem a estrutura também da casa publicadora que vende, mas quando se trata de instituição ou igreja, quando vai evangelizar, é gratuito. Então,
existe essa estrutura que o pastor não pega dinheiro, não tem essa briga por igreja maior ou menor, porque eles têm o mesmo salário. Então, assim, é uma organização administrativa e financeira muito linda. Mas vamos lá para o sábado. Por que guardar o sábado? Primeiro, porque é um mandamento. É o 4º mandamento dos 10 mandamentos bíblicos lá de Êxodo 20. Do 1 ao 17, você vai entender que todos aqueles mandamentos ali, não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, né? Não adulterar, não cobiçar a mulher do seu próximo, nem a riqueza do seu próximo. Então, entre todos os mandamentos que temos ali, que para Deus é válido e é eterno, porque foi escrito pelo próprio dedo de Deus, não foi por Moisés, viu? Para quem acha que foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. Não foi Moisés. Foi o próprio Deus. O próprio Deus que escreveu ali os 10 mandamentos. São estruturas espirituais que têm a lei cívica, moral de Deus. São estruturas que até hoje os verdadeiros cristãos, eles guardam todas elas, os 9 mandamentos. Mas os judeus só que totalmente inspirado nisso. Só que o 4º mandamento, para completar os 10 mandamentos, a maioria das igrejas hoje não guardam e não acreditam ser necessário, né? Ser necessário. Mas veja bem, não é aí que eles julgam, tipo assim, mas Deus não veio, não morreu, já não foi, tipo assim, pela vida dele, aqueles mandamentos já não foram deixados para trás. Existe a diferença. Só que eu achei errado bem, porque é o seguinte, todos eles foram esquecidos, mas roubar, matar, interessante. Roubar, matar não se pode fazer e se faz. E a outra coisa, o dízimo e as ofertas. Então, dízimos e ofertas são princípios, não são mandamentos. Não mandamentos. São princípios bíblicos, né? Mas, obviamente, os 10 mandamentos, eles se dividem em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos é entre o homem e Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo, respeita o pai, a mãe. Então, os 4 primeiros mandamentos ali é entre Deus e você. E o 4º mandamento, que está entre os 4, é lembra-te do sábado, que é o dia do Senhor. Para santificar, para você realmente repousar como ser humano e para você tirar esse tempo de qualidade para adorar a Deus. E os 6 últimos mandamentos é da relação entre o homem e o homem. Por exemplo, eu não posso te roubar, eu não posso te cobiçar, eu não posso adulterar. Inclusive, você pode ver que o Código Penal, ele não proíbe. Ele fala matar alguém. Aí tem a penalidade, né? De 10 a 12 anos. Né? Se você roubar, você vai ter a sua penalidade. Exato. Então, o que acontece? A Bíblia, ela não te dá uma penalidade. Ela te dá um mandamento. Sim. Não matar. Deus não quer que o homem mate. Deus não quer que você... Hoje não é mais crime adulterar no nosso país. Sim. Mas continua sendo pecado. Todos os crimes são pecados. Mas nem todos os pecados são considerados crimes. Pela nossa legislação brasileira. Mas os 10 mandamentos, eles não sofreram alterações. Porque a lei cerimonial foi abolida com a morte de Cristo. Porque Jesus veio, cumpriu ali a expectativa de um Salvador que veio para resgatar o homem. Mas a lei moral, a lei cívica de Deus não foi abolida. Tanto é que lá no Novo Testamento, Jesus ele resume amar a Deus e ao próximo. E qual é as 2 partes dos 10 mandamentos? Quais são as 2 partes dos 10 mandamentos? Relação entre Deus e o homem, relação entre o homem e o homem. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, Jesus ele resumiu, ele não aboliu. Ele cumpriu o mandamento de forma tão profunda, o 4º mandamento, que é lembrar e guardar o sábado, que ele morreu na sexta-feira, no sábado ele ficou e no domingo ele ressuscitou. Então, até ele descansou no sábado. Então, assim, o sábado não foi abolido. O sábado ele foi cumprido por Jesus. Ah, mas Jesus, ele curava no sábado. Sim, o sábado é o dia de você fazer coisas boas para o curar, ajudar alguém que está enfermo, doar. O Emerson, temos uma perguntinha ali no monitor. Temos uma pergunta, vamos lá. Se for difícil, a gente passa. Vamos lá. Confirmado o Emerson Lima no Piqui Podcast no próximo terça-feira. Olha lá,
É um convite, adorei. Pois é, tô vendo isso. Olha, Obrigado, querido. Oh, que coisa boa. Pois é, eu quero dizer pra você que não tem só o Emerson. Eita, vamos levar a Kátia também, viu? Não, ele tá perguntando aqui, ó. Vamos lá. Por que os adventistas, virgulinha, né, são especialmente fiéis aos mandamentos do Velho Testamento? Olha lá. Viu? Aquilo que eu falo. Porque assim, o que acontece? A sociedade entende que os adventistas guardam só o Velho Testamento. Só que existe, uma vez, uma escatologia, né? Um escatologista lá, não sei como é que é, pastor? Sim. Ele me provou em mais de 45 lugares no Novo Testamento que é obrigado a guardar o sábado, sim, e que não foi abolido o sábado no Novo Testamento também. Exatamente. Mas a senhora que tá com a palavra. As pessoas falam, né, que precisa ser, algumas igrejas realmente falam, a gente precisa seguir só o Novo Testamento. Novo Testamento. Mas na verdade o Novo Testamento, ele é cumprimento do Velho Testamento. Parte do Velho Testamento, Isaías, Daniel, eles se cumpriram ali com a vinda de Jesus, com a primeira vinda de Jesus, e outra parte está sendo cumprida no Apocalipse. O próprio Apocalipse. Então, o Apocalipse, ele submete lá aquelas versões de Daniel e que traz a mulher que levanta da água, exato, a besta de 7 chifres, tudo. Então aquilo ali é uma coisa, é místico, mas e aí onde entra o espírito de profecia de Ellen White. Não é místico, é uma simbologia, porque quando João estava lá preso na ilha de Patmos, ele não podia escrever exatamente como era, então ele escreveu por simbologia. A mulher no Apocalipse, ela significa a igreja. Né? A besta significa realmente o mal. A mulher vestida de noiva. Então a noiva, né? A mulher, a noiva é a igreja. A igreja purificada, independente de qual denominação. Porque placas de igreja administrativamente é uma coisa, a igreja de Cristo é outra. Todos aqueles que guardarem fielmente os mandamentos de Deus, a salvação ela é dada por Cristo, independente de quem, ele vai dar para quem ele quer. Só que aquele que recebe a salvação, ele vai guardar os mandamentos de Deus. É uma essência que é trazida pela salvação, entende? Então, os adventistas, eles guardam, eles obedecem o Velho Testamento como complemento do Novo Testamento e vice-versa. Então, talvez eu não tenha aqui uma resposta específica para você, mas eu te convido a estudar, porque o próprio Apocalipse fala que ai daquele que tirar uma vírgula ou acrescentar um tio na palavra de Deus. Então, a Bíblia, muitos teólogos discutem, brigam, né? Tem até uma briga do Vagnão e o Pablo Marçal aí. A Bíblia contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Para nós adventistas, a Bíblia é a palavra de Deus. Só 100%. 100%. Existe a parte histórica, a parte dos atos, a parte profética, a parte poética. É tudo um contexto geral da Bíblia, mas é tudo a palavra de Deus. Por exemplo, Cantares de Salomão é uma parte poética, romântica da Bíblia. E é picante, viu? E é picante. Tem coisa mas por quê? Porque isso também precisa ser trabalhado. Porque os cristãos, eu vou te falar, você também é advogado, né? Não, sou bacharel. Mas tá lá na linha. Eu lembro que meu professor de direito penal, ele, além de muito inteligente, bonito, ele era muito engraçado, né? Às vezes ele usava parte das explicações com cenas de novela e tudo, então ele era meio noveleiro. E eu lembro que um dia eu fiz uma pergunta sobre questões sexuais lá, né? Aí ele virou e falou assim pra mim: irmã, mas você é crente, você não pode falar isso. Eu falei assim, tecnicamente eu posso e devo falar. Olha aí. Aí ele, né, todo mundo começou a rir. Então assim, Deus fez o sexo. As religiões não podem temer de falar de sexualidade. O sexo, ele é prazeroso porque foi um dos únicos benefícios do Éden que restou para nós na Terra. Sim. Só que a sexualidade sagrada, o leito sem mácula. E o que hoje a humanidade faz? Ela pega tudo aquilo que Deus fez de bom e transfere para a maldade. Nós temos hoje muitos crimes sexuais. O sexo, ele é sagrado, ele é bom. Quem disser que não gosta de sexo é um direito da pessoa. Ellen White fala sobre isso, se não me engano, acho que é Ciências do Bom Viver. Ela fala muito sobre relacionamento, sobre a relação família, sexual, sobre masturbação, ela fala sobre tudo isso. Exatamente. É incrível, é uma orientação até demais. Então, a gente não pode ter restrições de assuntos que o próprio Deus fez.
como religião, tem que ser falado. E justamente o estudo bíblico ele traz isso. Uma das coisas que, por exemplo, eu me questionava muito, me intrigava, era a questão da homossexualidade. Sim. E eu li no Ciências do Bom Viver sobre a homossexualidade. E Ellen White fala o seguinte, essa aqui é a palavra de Ellen White, que é a escritora, ela falava que a igreja deve se reunir, orar, jejuar e cantar pela vida daquele, porque ele passa por dias terríveis, que aquilo ali não foi uma escolha, ele não escolheu aquilo, ele está vivendo aquele momento. E aí foi o que eu perguntei pro pastor Mark Filler, lá em São Paulo. Nós temos uma geração. Você conheceu o Mark Filler? Agora eu arrepiei. Semana de oração no Capão Redondo, mulher. Sabe, tem duas pessoas, entre outros, que eu tenho vontade de conhecer. Pastor Bulhon, conheço também. Gente, eu tenho vontade de sentar no Bulhon. Sonete, conheço Sonete também. Não, pera só um pouquinho. Então você vai me dizer quem você não conhece. Amiga, que eu não conheço. Acho que vou ter que andar contigo. Não é mais fácil. O presidente da igreja lá, o nome dele. Viu? O carequinha. Alguém ele não conhece. Ô, Cacá todo cerrado, eu que só queria te dizer uma coisinha. Teria como você ler o recadinho do nosso patrão ali? Gente, temos aqui um recado especial do Rômulo. Rômulo, que é o nome. Não é Rômulo, é Rômulo. Rômulo, que é o diretor da nossa rádio. Ele fala o seguinte: parabéns pelo trabalho da Igreja Adventista. Eu tenho meus filhos estudando lá. Amamos. Depois começamos nos Aventureiros. Ele está contando a trajetória dele. Sim. Nos Aventureiros, ensinamentos maravilhosos. Depois começamos, aí foram para o estudo bíblico. E agora já estamos desbravadores com o meu filho Arthur. A estrutura e trabalho admirável da Igreja Adventista. Qual o nome dele? É Rômulo. Rômulo, muito obrigada pelo seu depoimento. Deus abençoe sua vida, sua família. Aguardamos vocês para conhecerem mais da Igreja Adventista. E tem aquele ditado que geralmente os pais, por eles se envolverem tanto na educação dos filhos e estarem próximos, ao final acabam sendo da Adventista. Acabam sendo. Isso é uma virtude. Entrando ali naquela. Exato. Realmente é uma igreja muito abençoada. A igreja ela trabalha muito com os jovens, com os adolescentes, com os senhores, né? Eu vou convidar a Kátia para ir lá um sábado. Vamos, Kátia, no final tem almoço, no final do culto divino. Vamos lá. São bem-vindos. Doutora, pra gente já pro finalmente, já é 8:02. Sim. Tem igrejas que pregam salvação, tem igreja que prega prosperidade, tem igreja que prega libertação de demônios, libertação disso, libertação daquilo. O que a Igreja Adventista prega? Tudo isso. É isso? A Igreja Adventista... Mas ela não expulsa demônio lá. Não tem aquela gritaria, aquela coisa, não tem aquele bafuá, as irmãs de branco jogando o povo no chão. Olha só. Gente, isso aqui não é discriminação. É o que eu vivi. Cada igreja tem as suas. Justamente, é aí onde entra a lei e o respeito da liberdade religiosa. Nós estamos aqui questionando o porquê que isso não acontece, sendo que é a mesma doutrina e prega o amor de Cristo e libertação. Pra gente falar sobre isso, que cada igreja tem seus dogmas, seus rituais, a gente respeita como, principalmente pela temática, como liberdade religiosa, a gente respeita a todos. Inclusive, essa questão do sexo que a gente falou, da sexualidade, que não é pauta de liberdade religiosa, mas é pauta da igreja, porque assim como há pecados héteros, há pecados homos, então assim, pecado vai ser sempre pecado. Não é pecadinho, pecado não, tudo é pecado. Então, a questão é conhecer a Deus, orar, jejuar e se libertar de qualquer pecado. Mas essa questão que você falou sobre a última pergunta. A questão porque assim, tem igrejas que pregam prosperidade, prosperidade na água, prosperidade, você vai ser curado, me dá tua pulseira que tu vai ganhar um carro. Então, a Igreja Adventista não trabalha com barganha. A Igreja Adventista trabalha todos os viés de assuntos espirituais, porque financeiro é espiritual, familiar é espiritual, demônio é questão espiritual, pecado ou santidade, tudo é questão espiritual. Maravilha. Então, principalmente finanças, as pessoas não conseguem entender que é espiritual, mas é espiritual. Então, a Igreja Adventista trabalha com todos os assuntos de forma diferente das demais. Maravilhosa, respondeu muito bem. Quero que a senhora deixe o Instagram da igreja, o seu Instagram, seu contato, como que a gente pode falar com a senhora? Então, para falar comigo, Adelaine, pode ser Adelaine ADV, @Adelaine_ADV, que é no Instagram, telefone 639-8112-1848. A gente está convidando pessoas que têm interesse pela pauta de liberdade religiosa. Vou falar agora rapidinho, porque a gente
gente tem em novembro, dia 11/11 de 2023, nós teremos junto com a UFT o primeiro Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Meu Deus! Então já fica aí, já agenda, vai ter horas extras curriculares para todos os estudantes. Você vai vir aqui falar com a gente quando estiver aproximando. Pelo convite. Claro. E temos muitas pautas de políticas públicas para mulheres, para jovens, para a gente se trabalhar junto com outras igrejas sobre a liberdade religiosa. Não é interreligioso, mas a liberdade, cada um dentro dos seus dogmas e rituais, mas unidos para defender os seus direitos de liberdade religiosa. Arrasou. E fé e batismo, que você perguntou, não vai dar para falar. Não vai dar para falar. Mas só para deixar claro, o batismo nosso é consciente, pessoas já adolescentes ou adultos, por imersão nas águas. Maravilha. Tá bom? Gente, Então, muitíssimo obrigado. Meu amor. Muito obrigada. Não, aí não aconteceu nada. Vai acontecer aqui se a gente não encerrar o programa. Tu acredita que deu 1 hora, caiu a live? Ai, mas é porque foi o Romulo que mandou. Que absurdo. Gente, beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Espero vocês amanhã nesse mesmo horário. Amanhã teremos aqui Candomblé. Teremos aqui o Candomblé. Espiritismo, Candomblé e o Centro de Umbanda. Isso. Vamos estar com mãe de santo, pai de santo. Amanhã a gente não vai poder falar. Vai ser babado. Não, amanhã eu ganhei. Eita, bexiga, vai ser danado. Vou passar o zíper aqui. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Não perca o programa. Terceira Intenções.